Bom, vamos abrir aí a placa. Tô bastante curioso para saber aí como que é a construção dessa placa, porque aí no 3D é do mesmo grupo aí da Sapphire. Meu Deus, não acredito nisso não, meu. Fala galera, beleza? Se novo no canal, seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos mostrar aí o unboxing e o review técnico desta placa de vídeo, essa RTX 5050 da Inno 3D. E eu vou começar mostrando a caixa aí da placa de vídeo para vocês. A placa de vídeo vem com esse efeitinho bem legal aí, fluorescente, né? Aqui a gente pode ver o logo da marca, né? Inno 3D. Mas será que realmente essa placa de vídeo é brutal por natureza? Assim como fala o marketing? Não sei, hein? Vamos descobrir, né? Ai, que delícia! Bom, aí do lado vai estar passando aí o processo de abertura da caixa da placa. Aqui nas abinhas tem dois lacres, né? Dois lacres adesivos aí. Aí eu tirei um lacre. Lógico que eu já tinha aberto a caixa antes do vídeo, né? Mas aí tem dois adesivinhos aí nas abas. Aí você chega, corta o adesivo e consegue retirar aí a parte interior. Aí a gente pode ver muito bem que a parte interna aí veio amassada, como eu disse, né? Aí a placa vem dentro dessa caixinha preta aí, tudo de papelão, galera, mas vem bem acomodada, né? Vem com dois isoporzinhos e vem com um certificado de garantia aí embaixo, né? A garantia da Inno 3D aqui no Brasil é de 3 anos e, se eu não me engano, você envia aí para uma assistência técnica autorizada deles para cobrir essa garantia, tá? Aí aqui a gente tira as duas espuminhas e retiramos a placa de vídeo aí da caixinha. A placa de vídeo vem aí na bag anti-estática, normal, né? Bagzinha aí basicona. Aqui a gente já consegue ver aí a placa, né? Placa bem bonita, por sinal. A placa vem com todos os conectores, né, de plástico do PCI Express, nos HDMIs, os protetores do DisplayPort, muito bacana. Aí a gente consegue ver a traseira da placa. O backplate, galera, não é de metal, tá? É um backplate de plástico e a carcaça também é de plástico. Mas tem um design aí bem bonito, né? Bem interessante. Aqui a gente primeiro mede aí a ventoinha, né? Tem aí mais ou menos 8,8 centímetros. Nessa parte, galera, eu mostro aí as proteções para vocês, tá? Aqui vai uma dica: só tire a proteção que você vai usar, né? Do conector que você vai usar. Se você vai usar um HDMI e um DisplayPort, só tire um HDMI e um DisplayPort para evitar aí oxidar, né, esses conectores, né? Ou mesmo entrar sujeira. Beleza? Aqui a gente começa a ver onde tem os parafusos, tá? No total aí são 8 parafusos no backplate, mais 4 parafusos aí de princesa. Aí eu começo a tirar os parafusos aí da placa. Bom, retirado aí o backplate, aí a gente vê aí o lacre, né? Um lacre bem estranho, né? Bem esquisito. Dá até para você colar de volta esse lacre aí, se você quiser fazer a limpeza da placa. Mas o backplate tem esse design aí bem bacana. Tem essas arestas, né, essas aberturas, para ele ajudar aí na dissipação do calor, né, sair o calor aí que a placa está gerando. Aí tem esses aletas. Se você quiser saber mais sobre backplate, eu fiz um vídeo faz um tempinho atrás aí, falando tudo sobre backplate. Entre aí neste vídeo do canal, beleza? Bom, tiramos o backplate, agora temos acesso aí já à parte traseira da PCB. Vamos agora aí tirar os parafusos de princesa, tá? Aqui, galera, sempre façam a abertura em X, pra você tirar a pressão aí por igual, tá? A pressão que está sendo exercida aí sobre o die da GPU. Aí aqui saiu muito fácil, tá, galera? Muito fácil mesmo, não tive que fazer nenhum esforço. E a gente já consegue notar algumas coisas, né? O cabo aí do flat, esse cabinho aí da ventoinha, estava muito duro mesmo para tirar. Tive um pouquinho de dificuldade de tirar este cabo. Peguei ele na manhinha ali e tive que fazer bastante força para ele sair. Tanto é que neste primeiro momento eu nem tirei o cabo. Eu deixei aí a placa e o dissipador aí deitados na mesa. E aqui eu já começo a notar algumas coisas, né? A gente vê que realmente tem bastante pasta térmica aqui, ó. A pasta térmica tá bem marcada. Porém, no meio, eu não sei, na hora que eu abri, não sei se dá pra ver aqui. Na hora que eu abri, parecia que tinha pouca pasta, tá? E tinha alguns espaços sem pasta. Mas se tem uma grande quantidade de pasta, ao esmagar a pasta no dissipador aí contra o die da GPU, provavelmente espalhou bem aí sobre este die, tá? Os thermalpads estão bem marcados, bem legal aqui, então quer dizer que eles estavam fazendo contato. Porém, galera, o que eu não gostei, tá? E eu vou estar mostrando para vocês aí em outro ângulo, é justamente a região aqui, ó, do VRM, galera. Essa região veio sem thermalpad nenhum, veio sem thermal put, veio sem nada. Então os DRMOS aqui, eles estão
pairando no ar. Essa aqui é a verdade, ó. Você vê que não tem aí nenhum thermal pad nessa região, e isso é ridículo, galera. Para mim já é um ponto super negativo aí para ir no 3D. Aqui dá para você ver bem, ó, quando eu abrir a placa, ó, pode ver, ó. Aqui não tem thermal pad nenhum. Então o VRM da GPU está aí simplesmente pairando no ar. Os DRMOS estão pairando no ar e não está tendo a transferência de calor entre esses DRMOS e o dissipador. Então aqui, galera, para mim é nota 0 aí para ir no 3D, tá? Que coisa mais ridícula não ter nenhum thermal pad aqui nesses DRMOS e fazer um dissipador assim, dessa maneira. Patético. Muito ruim mesmo. Muito ruim mesmo. Para a gente resolver esse tipo de coisa, o que a gente pode fazer é realmente colocar no thermal put aí nessa região. Pelo menos vai conseguir transferir algum calor aqui, né, com essa parte aqui do dissipador, né, esses DRMOS. A gente pode usar o massa polar aí, por exemplo, e colocar aí sobre esses DRMOS. E é isso que eu vou fazer aí no próximo vídeo. Vou mostrar aí que pode ser feito de melhorias, né, nesta placa, nessa construção dessa placa. Então, ponto super negativo aí para ir no 3D. Aqui, nessa imagem, dá pra gente ver bem justamente essa parte, ó. Vou pausar aqui, a gente consegue ver tanto essa parte, né, que está faltando aqui um componente, um capacitor e outro componente. Por que isso, galera? Porque essa placa, você poderia instalar em mais 2 fases para a GPU. Na verdade, ela não precisa tanto assim, mas quanto mais fases, sempre melhor. Não importa que é uma GPU aí de entrada, uma GPU que não consome tanta energia, não puxa tanta corrente, mas mesmo assim, por quê? Por que fazer isso? Se tem espaço. E isso é uma coisa que me deixa muito nervoso, tá? Que essas marcas fazem, porque uma placa dessas custa aí R$ 1.800 à vista. Eu comprei no meu grupo de promoções do Telegram aí por R$ 1.570, que foi um baita de um preço na Shopee. Isso com cupom, né? As pessoas que entram no meu grupo não perdem oportunidades como essa. Mas, enfim, para uma placa aí de R$ 1.800, o mínimo que a gente espera, pelo menos, é um thermal put nesses DRMOS, né? Pelo amor de Deus. Eu sei que as placas de vídeo são todas caras, mas, poxa, é uma placa de vídeo de entrada, uma série 50. Série 50 sempre veio mais capada, sempre veio mais zoadas as construções, mas desse jeito é uma decepção total, tá? Porque eu tinha muito apreço aí pela ir no 3D, até mesmo por causa das placas aí da Sapphire. Aí eles pegam e me vêm com uma placa dessas aí na nova geração, né, na série 5000, o que é ridículo, né? Então, pelo menos aí um thermal putzinho a mais e uma fase no VRM aí na GPU a mais também seria interessante, né? Fora que é uma placa que não tem proteções aí, não tem fusíveis. Eu sei que 99% das marcas não colocam aí fusíveis, mas poxa, o que custa você colocar um fusívelzinho ali nos 12 volts, né? Pô, fala sério, velho. A Sapphire mesmo sempre coloca em todas as placas, velho. Por que essa divisão aí da Inno 3D não coloca nas NVIDIAs, sabe? É ridículo. Isso daí é ridículo. Me desculpe, mas é ridículo. E eu não recebi essa placa de ninguém. Eu comprei essa placa. Então, como sempre, não tenho rabo preso com marca nenhuma, tá? E se for para fazer análises de placas, eu espero que seja sempre assim, tá? Porque se eu tiver que ficar defendendo marca X ou Y, não é o intuito desse canal. O intuito desse canal é sempre ajudar vocês aí na melhor escolha possível dos produtos, né? Entre outras coisas. Enfim, aqui eu mostro, né, que, pô, por que esse lado de cá, né, da direita, não deveria estar na esquerda? Com o thermal pad? Poderia, né? Mas não, né? Esse canto da direita eles usaram de base de apoio ali para colocar os parafusos da direita. Quer dizer, ridículo, né? Eu não sei se isso é limitação aí dos engenheiros da Inno 3D, que eles tiveram que cortar custos, corte de custo de material, mas, porra, pra mim isso é um erro grave de arquitetura aí, né? Pelo amor de Deus, velho, fazer uma placa de vídeo dessa maneira, cara, vou falar sério, mano. Tá, placa de vídeo tem 3 anos de garantia, mas mesmo assim, mano, é um erro banal, básico. Por mais que esses DRMOS não vão esquentar tanto assim, você imagina essa placa de vídeo com o tempo, né? O DRMOS ali colado no capacitor e sem resfriar essa região. Ou seja, não só o DRMOS está sendo prejudicado, mas também os capacitores eletrolíticos, porque eles vão perdendo a sua eficiência com o tempo, né? Bom, dá até gastura de falar sobre isso, mas aí eu comecei a tirar os thermal pads aí bem devagarzinho para tentar não rasgar esses thermal pads, mas eu vi que são aqueles thermal pads pilantras que acaba rasgando por tudo, né? Tem thermal pads que os caras fazem dessa maneira aí para rasgar mesmo, não adianta. Depois eu vou colocar massa polar em tudo aí nessa placa de vídeo. Eu já me adiantei, galera, e fiz aí uma reversa
completa dessa placa. Já fiz aí todas as medições, tudo que eu consigo ver nessa placa, até para ser proveito para mim, né, que eu tenho assistência técnica, então eu conserto placas de vídeo. Essas placas da série 5000 ainda não chegaram para mim, porque eu ainda sou um Hellis mortal aí, eu não recebo essas placas. As placas que eu recebo geralmente são série 3000, série 4000. Essas placas estão todas aí na garantia ainda. Então, dificilmente eu recebo placas aí da geração 5000. Para base de estudos, né, eu já peguei e fiz a medição completa dessa RTX 5050, né? Não mudou muito aí da família 4000, né, de forma eletronicamente falando, para essa série 5000. Mas agora, galera, eu vou mostrar umas fotinhos para vocês, que aí fica mais fácil de elucidar os circuitos dessa placa, né? Dá para dar um zoom legal aqui, ó, e a gente consegue elucidar bem aí os circuitos dessa placa. Bom, aqui nós temos a entrada aí da fonte, os 12 volts, tá? Os 12 volts vem para cá, passa aqui pela bobina de 12 volts. Aí aqui a gente já tem o resistor shunt, também 12 volts. Aqui nessa região, galera, nós temos aí as bobinas da parte do VRM das memórias. Logo depois aqui a gente já consegue ver aí as memórias. São 4 módulos de memória aí de 2 GB, totalizando aí 8 GB, GDDR6. Aqui nós temos MOSFETs duplos, 2 MOSFETs duplos para as fases das memórias. Então essas memórias aí tem 2 fases, tá? Que são essas 2 bobinas. Esses 2 MOSFETs duplos são da Sinopower com o código 7341EH. Já o conversor aqui PWM, o identificador de GS7222, que faz o chaveamento duplo e assimétrico para esses 2 MOSFETs. Então, o VRM aí da memória está aqui. A tensão mais ou menos desse VRM aqui é de 1,37 volts. Logo aqui, galera, a gente consegue ver aí o chip da BIOS. Então, aqui é a BIOS da RTX 5050. Bom, agora vamos identificar aí as próximas fases aí desta placa. Aqui, galera, fica o PEX, tá? 0,7 volts. Aqui é o regulador aí que faz aí a tensão de 5 volts nascer. Essa bobininha aqui é para o 1.8 volts. Então 1.8 volts está nessa bobina. Aqui na entrada do PCI Express entre os 12 volts, né? O 3.3. Aqui nessa bobina é a bobina aí do 1.2, é a limitação aí de 1.2 volts. E aqui nós temos 3 fases aí para a GPU e temos aí também 3 DRMOS, né? Como você pode ver, ó, poderia ter feito aqui mais 2 fases aí para essa GPU, mas a galerinha lá tem preguiça, né, de gastar dinheiro aí fabricando placa boa e acaba deixando aí limitada, né, em 3 fases nossa placa. Esses DRMOS são da Vishay e são o SiC 653A de 50 amperes, totalizando aí então capacidade total, né, de 150 amperes aí para esta é mais do que o suficiente para essa GPU, mas quanto mais corrente, melhor, né? Porque aí o VRM também trabalha de forma mais fria. Sempre isso, né? Eu sempre bato nessa tecla. Muitas fases, né? E por que não, né? Em vez de usar MOSFETs duplos aqui, por que não DRMOS, que é mais eficiente? Por causa de preço, né? Limitação aí, diminuir aí a quantidade de componentes aí e o custo total, né? O custo final. DRMOS, galera, sempre mais eficiente e esquenta menos aí por consequência do que MOSFETs, tá? Enfim, o controlador PWM aí deste VRM está na parte traseira da placa, tá? Ele está aqui, ó, é o controlador da Alpha e Ômega, o AOZ 7300QI. Já aqui em cima, galera, a gente tem o multiplexador, né? O leitor aí de shunt, o S5650Q. Aqui nós temos aí outro circuito integrado, que é responsável aí pela tensão de 1.2 volts, tá? É o GS9221. É um conversor step down síncrono. Mais partes importantes da traseira aqui da placa de vídeo. Aqui fica a tensão 3.3 SEC, tá? Que é uma tensão aí muito importante a partir da família 3000, né? Das RTX. Sem essa tensão aí, a placa de vídeo não vai para frente, não dá start. E aqui nós temos aí nosso PEX Reset. Nosso PEX Reset vai aqui para uma porta lógica, ó. Pode ver aqui, ó, a trilha passando indo para essa porta lógica. A solda nessa imagem, como vocês podem ver, é uma solda assim bem feita, tá? Não tem aí
nenhuma sujeira na PCB, o que é show de bola. Aqui a gente consegue ver, né, com mais nitidez. Legal que vem aí as proteções plásticas também aí dos parafusos, né? A placa veio bem limpa, tá, galera? Isso aí não pode falar mal aí, veio sem fluxo algum. As soldas muito bem feitas também, tá? A placa de vídeo veio com todos os protestores, né? Todas as proteções. E eu acho que, assim, sobre a placa, em geral, é isso que eu tenho a dizer, né? Agora nós podemos passar um pouquinho pro dissipador, né? Aqui eu peguei e tirei aí o bloco de alumínio, né? Um bloco de alumínio bem forte aí, bem parrudo. Ele tem aí 2 heat pipes, tá, galera? A gente começa aqui e vai até aqui embaixo, ó. Tem essa parte de cobre, né? E essa outra parte aqui que o cobre provavelmente tá niquelado, pintado, não sei. Enfim, então tem esses 2 heat pipes aqui, né? O bloco de alumínio aí pesa 351 gramas. Ele mede aí 20 centímetros por 9,7, por aí, né? 9,7. Medi também aí a espessura aí da placa de vídeo e deu aí 1,7, tá, galera? Então, é uma plaquinha aí bem fortinha, tá? De 6 a 8 camadas. Aqui a gente consegue ver bem aí, né? O dissipador, né? E é o que eu falei pra vocês, ó. Tem o heat pipe que vem aqui, ó, faz essa volta, vem até aqui na frente, e outro heat pipe vem e faz essa volta até aqui, ó. Então são 2 heat pipes aí bem grandes. E o peso aí do gabinete com o dissipador é de 473 gramas. Aqui, como vocês podem ver, toda a parte plástica aí com 122 gramas. Isso as ventoinhas e também aí toda a parte plástica, né, carenagem. Aqui nós temos aí a visão no microscópio do DAI da GPU. O GB é a nomenclatura aí que homenageia o físico da vez, que é o David Blackwell, que era um professor aí matemático norte-americano. A NVIDIA sempre homenageia aí físicos diferentes. 207, 300 A1 é a nomenclatura aí do chip, né, do DAI. Esse UGN 194S05 provavelmente é algum rastreio aí que eles fazem no wafer do DAI da GPU. O E1 significa que é o certificado ROS, né, que é livre de chumbo aí na composição da solda, e o ZTW quer dizer que foi fabricado aí em Taiwan pela TSMC no ano de 2005 e na semana 38. Semana 38 foi mais pro final do ano, eu acho, né? Não sei. Enfim, é uma GPU aí bem nova, como vocês podem ver. É legal que você consegue ver até os riscos que tem no DAI, ó, aqui no microscópio. Por isso que você tem que sempre espalhar aí pasta térmica por tudo para preencher aí esses micro riscos, né, que tem no DAI. Lógico que tem uma sujeirinha, né, umas pastinhas, não tá tão feio esse DAI não, tá, galera? Porque esse DAI é novo, né? Então tinha umas sujeirinhas aqui também por cima de pasta antiga que eu não tinha limpado direito, beleza? Agora tem umas fotos aqui das memórias, ó. Uma foto bem legal da memória, ó. SK Hynix, aqui tá o part number, né, da memória. O X01453-4A diz que a memória foi fabricada aí no ano de 2025 e na semana 34, né? É o 5zinho aqui, 2025 e semana 34. Então, é uma memória bem nova. E todas as outras memórias também estavam aí com essa data de fabricação. Então, são do mesmo lote. Fabricante SK Hynix aí, se eu não me engano, da Coreia do Sul, tá, galera? Então, para finalizar esse vídeo, eu chego à seguinte conclusão, que faltou carinho, sim, na construção dessa placa aí, tá, galera? Tá faltando aí pelo menos mais uma fase para ficar com 4 fases da GPU. Aqui poderia ter sido colocado aí DRMOS, né, porque é mais eficiente. O erro gravíssimo de não ter thermal punch aqui nesses DRMOS, né, para mim isso foi patético aí daí no 3D. Espero que esse vídeo viralize aí, que consiga chegar nos fabricantes, né, porque eu acho que essa placa tá sendo muito vendida aí no Brasil, né, então a galera precisa saber aí o que está comprando, tá? Porque, poxa, você ter que abrir a placa para colocar um thermal punch aí é sacanagem, na minha opinião. Ah, e é claro, né, a falta de fusíveis. Tá certo que isso é uma coisa que as marcas geralmente não colocam, mas sim, seria legal aí ter fusíveis nas entradas pelo menos de 12 volts, beleza? Uma coisa bem legal, né, porque eu trago muito Xeon pro canal, vocês já viram a epox aí dos chips, né, dos DAIs que eu trago pra vocês dos PCHs, e você vê a diferença aqui de um DAI zerado, né, branquinha e cinzinha, lindo, 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 ó, o DAI brilhando, muito bonito mesmo. Tudo novinho, né? Isso é bem legal aí quando você traz aí uma placa nova e faz esse teardown aí neste nível, né? Um nível bem legal aí. E então,
trouxe essa placa aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do nível desse review técnico. Se caso vocês queiram mais informações sobre essa placa, eu vou estar passando para vocês aí nos comentários, né? Tirando isso, pelos testes que eu fiz, é uma placa muito fria, mesmo com esses problemas aí, é muito fria mesmo. Vou estar trazendo muito teste prático aí dessa placa, tá? Em jogos, né? Como ela fica com o Xeon, como ela fica com a M4. Vou estar trazendo bastante essa placa no canal, tá, galera? E eu tava até com uma ideia, talvez, aí, de comprar outras RTX 5050 ou 5060, mas aí eu vou precisar de ajuda de vocês, tá? Porque meu canal é pequeno e eu não tenho condições de sair comprando todas essas placas aí para fazer esses reviews técnicos. Então seria legal ter uma RTX 5050 da Asus, uma da Galaxy, outra da MSI, e a gente comparar aí essas plaquinhas, né, desse jeito, né, desse jeitinho, né, com um review técnico, falando aí como que foi feita a construção, o que poderia ter sido feito para ser melhorado na construção. Acho que ia ser bem legal aí para a comunidade, né, ia ser bem relevante para nossa comunidade aí, tanto X99 quanto a M4, ou por que não aí a M5, beleza? Então é uma placa de vídeo aí muito boa, da série 50, é sim a das melhores placas de vídeo 50 da NVIDIA, com a ajuda aí das tecnologias de inteligência artificial, né, e as outras tecnologias da NVIDIA. Essa placa eu recomendo aí para todos. Agora, para essa placa daí no 3D, o erro grave, na minha opinião, pelo menos podia ter vindo com thermal put aí nessa região do VRM, beleza? Então, se você comprou uma placa dessas, você pode estar abrindo aí a sua placa e colocando o thermal put nesta região. Vou estar trazendo esse vídeo aí para vocês, né? Um tutorialzão aí bem detalhado de como você abrir essa placa com calma, né? Todos os pontos dessa placa, todos os parafusos, e provavelmente vão ser os próximos vídeos do canal aí. Não sei se vai ser essa semana ou semana que vem, mas vou estar trazendo para vocês aí, beleza? Então curta, compartilha, dê um hype aí, me ajuda a chegar aí agora aos 100 mil seguidores, tá, galera? Preciso de vocês, da ajuda de vocês para chegar aí nessa meta, beleza? E se vocês quiserem comprar essa placa ou outras placas com desconto, não deixe de entrar no nosso grupo de promoções do Telegram. O link eu sempre deixo aí na descrição do vídeo. Este ano, 2026, eu comecei a fazer uma mentoria de montagem inteligente, tá, galera? Você passa o seu orçamento, eu pego o valor do seu orçamento e encontro as melhores peças aí para a precisão que você quer, né? Seja para jogos, algum jogo específico, ou até mesmo ir para trabalho. Eu vou pegar este orçamento e montar o melhor PC possível, tá? E, claro, no precinho do precinho, fazer você economizar bastante. O preço dessa mentoria é o valor de uma pizza e eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo. Mas fala aí pra mim, o que vocês acharam dessa placa? Vocês compraram essa placa? Vão comprar essa placa? Ela está saindo com um precinho bacana aí, R$ 1.570, R$ 1.530 no Pix, né? Sempre no meu grupo de promoções está aparecendo esse preço. Então, fala aí pra mim. Vocês comprariam? Já compraram? O que vocês estão achando dessa placa? Fala aí pra mim que eu quero saber. Agora eu vou deixar vocês aí com duas playlists de vídeos. A playlist da esquerda e a playlist da direita, falando sobre Ryzen. Vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Falou!